Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Agora vamos aprofundar um pouquinho no modelo. Nós temos o pensamento subconsciente, que gera um pensamento mais uma emoção, que vai gerar uma atitude, que vai gerar um resultado. Pensamento subconsciente. Nós comentamos na aula anterior sobre pensamento e que eles são vários e é um pouco difícil de nós monitorarmos. Eu vou dar um exemplo prático. Eu trabalho a todo momento com isso e mesmo assim é difícil de você monitorar. É um trabalho contínuo. Teve um dia em que eu estava saindo de casa de manhã para ir para o consultório e normal, a minha rotina normal, como eu sempre faço, eu gosto de levantar, eu arrumo a cama, porque aí eu dou um trabalho para o meu cérebro, que é a primeira coisa que eu impus para mim de fazer. E fiz a primeira tarefa e fiz com êxito, tá tudo certinho, deixo ela arrumada. Dependendo do dia eu vou dar uma corrida na praia, pensando como que vai ser meu dia, pensando nas coisas que eu tenho que resolver, eu me sinto bem assim, consigo organizar minha agenda dessa maneira. Retorno, tomo um banho e estou pronto para ir trabalhar, para ir para o consultório. Mas nesse dia específico, depois que eu fiz essa rotina, eu tinha visto o celular, tinha visto minhas mensagens e tal, e tinha olhado também o Facebook. E já não lembrava mais, fui tomar café e tal. E quando eu estava saindo, comecei a ficar preocupado, me deu uma vontade de fechar as janelas, fechar as portas. Comecei a ficar com uma angústia assim, tipo, poxa, eu vou deixar minha esposa, minha filha, mas todo dia eu fazia isso e estava tudo tranquilo, é um lugar super tranquilo, super calmo. Mas aquele dia tinha um pensamento que eu não estava entendendo qual era, um pensamento subconsciente. E esse pensamento me deu uma emoção. E essa emoção era muito forte, era uma emoção, um medo. Era um medo de deixar minhas filhas, uma preocupação. E logo eu comecei a pensar, poxa, mas será que eu vou trabalhar? Será que eu tenho que ir mesmo? Mas como eu estou a todo momento monitorando, eu falei, opa, que pensamento é esse? O que está acontecendo? Que pensamento subconsciente está me dando esse pensamento, mais essa emoção que está me dificultando, está me dando vontade de não ir trabalhar. Aí eu refiz o que eu tinha feito durante a manhã, comecei a lembrar e lembrei que no Facebook eu tinha visto uma notícia. Era bem aquela época, não me recordo nem o nome, era um homem que eles estavam procurando lá no norte do Brasil, que tinha matado uma família e estava fugindo pelo meio lá dos matos, da chácara e tal. E eu tinha visto um lapso dessa reportagem, porque eu não fico entrando muito nessas reportagens, mas eu vi aquilo, e aquilo ficou no meu subconsciente. O perigo da família, todo o perigo, o medo que aquelas pessoas estavam passando com esse homem, toda aquela perseguição que não estava dando resultado. E aí então eu falei, opa, então foi esse que me gerou um pensamento subconsciente, que me gerou um pensamento, uma emoção, que trouxe esse medo de deixar minha família sozinha. Logo, mudei esse pensamento, mudei isso na minha mente e continuei minhas atitudes normais, tive o resultado do meu dia de trabalho excelente, normal, como sempre eu tenho feito. Mas por que isso? Porque a todo momento surge um pensamento subconsciente, que surge um pensamento e uma emoção, que vai gerar uma atitude e um resultado. Imagine aquele pai de família que chega em casa e ele chega meio angustiado, tá lá, tipo, a casa tá bagunçada, tem um monte de brinquedo, as crianças gritando, e ele chega na casa e ele, poxa, tudo bagunçado de novo. Poxa, as crianças só gritando, eu não consigo me concentrar, não consigo descansar. E ele senta no sofá e ele olha assim, em cima de uma mesinha tem as contas de água e de luz. Ele pega as contas são caras, ele, poxa, novamente, tudo caro, tudo subindo, aí não sei se eu vou conseguir pagar essa água. E ele começa a sentir aquelas dores que ele sempre sente. Nossa, estou ficando com mais dor nas costas, estou ficando com dor de cabeça, acho que não estou me sentindo muito bem. O resultado, num futuro próximo, é ele ficar doente.
Agora, imaginemos a mesma cena. Um pai de família chega em casa, ele está cansado do trabalho, ele chega todos os brinquedos jogados, ele olha e fala: olha só, as crianças se divertiram bastante hoje, que legal. Tem os brinquedinhos e elas estão felizes. Aí ele senta no sofá e ele olha a conta de água, a conta de luz, ele pega ela, tá meio caro, ele olha e fala: poxa, olha, tá meio caro mesmo, tá subindo as coisas, mas que bom que eu tenho um emprego, que eu tenho uma família, que minhas crianças estão se divertindo, que bom, eu sou grato por isso, eu agradeço por ter esses momentos com a minha família, poder ter um lar, e nós vamos dar as soluções. A atitude é que ele se sente bem, vai dar um abraço nos filhos, dar um abraço na esposa. O resultado é que no outro dia ele vai estar pronto para ir trabalhar novamente e ele vai ficar muito bem, vai ter resultados mais positivos. Pensamento subconsciente, que gera um pensamento e uma emoção, vai gerar tuas atitudes e os teus resultados. Lembre-se, pensamento são vários, mais difícil de monitorar, mas como você está se sentindo é mais importante e é por aí que você vai conseguir achar o fio da meada. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.